iremos falar sobre a fitopatologia, o tópico ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Importante conhecermos o ciclo dos patógenos e como eles afetam as plantas, o hospedeiro, nas diversas etapas da vida desse patógeno, para auxiliar nas medidas adequadas de manejo mais sustentável das doenças. Quando pensamos no ciclo de um patógeno, da vida dele, podemos exemplificar como essa doença, a mancha branca do milho, que é causada por uma bactéria e que tem um fungo também envolvido. Ao atacar o milho, ao final do ciclo, esses restos culturais, tanto da colheita mesmo, de folhas que caem sobre o solo, podem sobreviver esse patógeno junto a esses agentes, esses restos culturais e outras plantas hospedeiras. Em condições de clima adequado, como chuva, temperatura, vento, esses patógenos eles podem ser dispersos, disseminados e chegam até a planta para infectar essa planta. E essa infecção pode avançar, né, o crescimento da planta ali, do patógeno junto à planta, e pode garantir, assim, a perpetuação desse patógeno ali na planta de milho. Então, é uma forma simples da gente conhecer e entender de onde esse patógeno está iniciando essa infecção e como que essa infecção ela vai aumentar ou não nas plantas de milho. Ao estudarmos o ciclo de vida de um patógeno, é importante observarmos que esses patógenos têm fases ativas e inativas. A fase ativa desse patógeno está relacionado ao período da patogênese e da saprogênese. Patogênese quando o patógeno está atacando a planta viva. E saprogênese quando ele está associado, por exemplo, aos restos culturais, como aí nesse esquema mostrando a fase embaixo, no caso seria no solo. E patógenos também podem ter uma fase inativa, chamada de dormência. E nós vamos descrever a posteriori sobre cada uma dessas fases. A primeira dela é a patogênese. A patogênese é a fase em que o patógeno está relacionado ao tecido vivo da planta e compreende a 3 fases. A fase seria da pré-penetração, como a gente está vendo aí nesse esquema, de uma ferrugem, né? A hifa pode ser emitida. Depois a penetração, como a gente está vendo no esquema, que a hifa ela consegue penetrar, no caso aí, diretamente no tecido vegetal. E a fase que ele está colonizando, como a gente está vendo nesse esquema de um fungo biotrófico, onde ele cresce entre células e até produz uma estrutura mais avançada aí, que é o haustório, para ajudar na absorção de nutrientes. Essa fase de patogênese, ela acontece tanto em patógenos ditos obrigatórios ou biotróficos e nos patógenos ditos facultativos, aqueles que vivem parte da vida dele na planta e parte da vida nos restos culturais. A outra fase importante do ciclo de um patógeno é associada à atividade saprofítica, que é a saprogênese. A saprogênese é a fase que o patógeno não está associado ao tecido vivo, ele está associado ao que a gente chama de atividade saprofítica, onde ele pode estar relacionado a restos de cultura ou sobre mesmo a matéria orgânica do solo. E ele não ocorre nos parasitas obrigatórios, visto que os parasitas obrigatórios eles estão sempre associados ao tecido vivo de uma planta. A outra fase inativa é da dormência. Essa fase é uma condição em que os patógenos, eles percebem que as condições não são favoráveis à sua sobrevivência, eles tendem a ter um metabolismo reduzido. Nós estamos vendo aqui, esquematizando, a estrutura de resistência chamado escleródio do patógeno Sclerotinia sclerotiorum. As estruturas de resistência, como os escleródios, são estratégias muito interessantes nesse período de dormência, né? Como escleródios, peritécios, clamidósporos, mas não só nessas estruturas, mas por exemplo, fungos que têm o micélio
que fica dormente sobre sementes e mudas. Também é uma estratégia muito importante na questão da dormência. Aqui nós podemos observar alguns esquemas, né, de estruturas que ajudam na dormência, como o clamidósporo e alguns corpos de frutificação, como apotécio, cleistotécio e peritécio, que nós iremos estudar posteriormente mais detalhes quando formos estudar o tópico sobre fungos fitopatogênicos. Para a gente entender o ciclo de vida do patógeno, eu trouxe aqui a esclerotina e esclerotiorum, que causa o mofo branco, tanto em soja, feijão e diversas culturas. Esse patógeno ele produz escleródios, como a gente já tinha visto aí, que fica ao solo. Esse escleródio ele é produzido na planta a partir das hifas, desse micélio branco, chamado mofo branco, né? Que esse micélio ele se enovela como se fosse um novelo de lã e produz uma capa, né, que se torna esse escleródio preto, né, e facilita, no caso, uma proteção para a sobrevivência. Então, esse escleródio ele pode ficar numa fase inativa, em dormência. Mas quando a condição climática é favorável, esse patógeno pode germinar de duas formas, ou produzindo um micélio, que a gente chama de germinação miceliogênica, que nós estamos vendo aí no ciclo, bem na parte central desse ciclo. Então, esse micélio ele pode infectar a parte baixa da planta, né? Infectando a planta, ele vai produzir esse micélio branco, cotonoso, e desse micélio os escleróides. Então, os escleróides produzidos podem voltar ao solo. Esse é o ciclo de vida quando ele produz micélio. Ou esses escleróides também podem produzir estruturas, como essas taças aí observadas no esquema, que são os apotécios. E esses apotécios produzem muitos ascósporos, que são os esporos. E esses esporos podem ser ejetados e ir ao vento, infectar a parte mais superior da planta, como pétalas florais, folhas e tal, e assim infectar toda a planta, produzir micélio e micélio escleróides no solo. Então, se a gente entende esse ciclo, de alguma forma, se a gente consegue interceptar esse ciclo, reduzindo a quantidade de inóculo ou mesmo de esporos, a gente consegue ir reduzindo e manejando essa doença. Quando estudamos o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, podemos subdividir em 5 fases de forma didática, que chama de fase de sobrevivência, fase da disseminação, da infecção, da colonização e da reprodução. Então, o que seria isso? A sobrevivência seria a parte inicial onde a gente encontra esse patógeno antes mesmo dele estar infectando a planta. O que a gente está vendo nesse esquema, em coloração azul, é tudo que se dá no universo da planta doente. E o que está fora desse círculo azul se dá fora da planta doente. Então, sobrevivência são estratégias que o patógeno tem de sobreviver quando as condições são adversas. Por exemplo, não tem planta, né? Então, ele tem estratégias, cada patógeno tem sua especificidade, de sobreviver, de ficar ali, criando o que a gente chama de inóculo inicial ou fonte de inóculo, onde vai iniciar essa doença. Aí, a partir de um momento, esse patógeno pode ser disseminado. Qual seria a importância disso? Sair da fase que está sobrevivendo, ele ser disperso, ele ser disseminado para ele encontrar a planta. Chegando na planta, ele vai tentar infectar, ele vai ter um momento de reconhecimento, que a gente chama de período de pré-penetração, até ele chegar o que a gente chama de relações parasitáveis estáveis. O que seria isso? Quando o patógeno reconhece a planta como hospedeiro e o hospedeiro de outro lado não se deixa infectar. Aliás, se deixa infectar porque ele é suscetível. Então, quando se inicia a doença, esse se dá é o período que a gente chama de infecção. Passado o período de infecção, o patógeno tem que adentrar a planta, ele tem que se alimentar da planta. Então, ele passa a colonizar, a crescer dentro da planta. Depois que ele tomou outras partes que ele colonizou, ele tem que garantir novos propágulos. Então, se dá o período que a gente chama de reprodução.
Quando isso acontece só de uma via só, a gente diz que aconteceu um único ciclo, ou o ciclo primário, primário de primeiro. Mas em determinados patógenos, quando se chega na reprodução, esses propágulos, eles podem ser dispersos e infectar outra parte da planta, ou mesmo durante aquela safra, infectar, colonizar e reproduzir. E assim produzir vários ciclos que a gente chama secundários, né? Doenças que produzem esses ciclos secundários são doenças que a gente pode dizer como manchas foliares. E nós vamos estudar isso mais para frente nessa videoaula. Então, o ciclo primário é o primeiro que acontece, e os ciclos secundários são ciclos sucessivos que vão ser posterior a esse ciclo primário. Então, como que reconhecemos que uma planta só se deu o ciclo primário? Quando o ciclo primário, ele caracteriza pelo início da doença. E ele tem origem, por exemplo, de estruturas de sobrevivência que o patógeno estava sobrevivendo antes dele infectar a planta. Ou mesmo a partir da fase que a gente chama de saprofítica do solo. Então, como que nós observamos que uma planta só aconteceu o ciclo primário? Quando a gente observa na população de plantas, pequeno número de plantas que estão doentes, que estão infectadas. Quando a gente observa também na planta individualmente, que ela tem poucas lesões naquela planta. Então, quando a gente combina o número de plantas infectadas, que é baixo naquela população, e poucas lesões na planta, a gente vai dizer que aquela planta, que aquele grupo ali tem baixo índice de infecção. Então, que caracteriza o início da doença. Então, possivelmente, ali só aconteceu o ciclo primário. E o ciclo secundário? É aquele que sucede o ciclo primário. E ele se desenvolve a partir do núcleo produzido no primário, sem existir uma interposição ou uma fase de repouso ou dormência entre ele. Então, todas as gerações subsequentes, no mesmo ciclo da cultura, eles compõem-se a ciclos secundários. Não vai falar que é o ciclo terciário, quaternário. Todos eles são chamados ciclos secundários. E como podemos imaginar que aquela planta ela já está sendo infectada por ciclos secundários? Da mesma forma, vamos observar na população de plantas. Se tem grande número de plantas infectadas, pode saber que teve ciclos secundários acontecendo. Ou se teve grande número de lesões por planta, também. Então, quando a gente combina esse número de plantas infectadas na população e número de infecções, né, de lesões na mesma planta, a gente diz que aquele grupo, né, de plantas tem um alto índice de infecção. Então, dá para se acreditar que ali não só aconteceu o ciclo primário, mas vários ciclos secundários aconteceram também. A partir de sabermos que existe um ciclo primário e pode acontecer ciclos secundários, podemos dividir as plantas em padrões de doenças. Quando só acontece o ciclo primário, chamamos de doença monocíclica, pois mono é único, só teve um único ciclo. Quando se tem vários ciclos acontecendo, essa doença é considerada de policíclica. Vários ciclos aconteceram ali durante o desenvolvimento daquela planta. O que seria uma doença tipicamente monocíclica? Por exemplo, doenças que causam murchas, como essa do tomateiro causado pelo fungo chamado Fusarium oxysporum. Nós estamos vendo plantas murchando. Se a gente cortar a haste dessa planta internamente, no caule, nós vamos ver manchas internas ali nos vasos condutores. Por quê? Porque esse patógeno, ele habita solo. Ele é um patógeno veiculado pelo solo. E ele pode adentrar na planta via ferimentos, via raízes e entupir os vasos condutores. Entupindo os vasos condutores, vai, consequentemente, a planta murchar, amadurecer e pode chegar até a morte.
Então, aquele inóculo que chegou na planta e ficou internamente na planta, ele não vai passar para outra planta subsequente durante aquela safra. Ele só vai retornar ao solo após a morte daquela planta e só vai servir de inóculo primário na outra safra subsequente. Então, por isso que nós chamamos essas doenças de padrão monocíclico, porque só aconteceu um único ciclo primário. Uma doença policíclica. Uma doença policíclica é aquela que é, por exemplo, de manchas foliares, onde o patógeno, no caso o inóculo primário, que chegou aí, causou a primeira lesão, aí a partir do momento que esse patógeno chegou, no caso aí é o míldio da videira, causado por um agente, é um pseudofungo, ele não é um fungo verdadeiro, ele é um homiceto, né? A Plasmopora vitícola. Esse patógeno, ele produz um esporo chamado zoósporo, que é um esporo flagelado. Esse zoósporo, ele pode infectar a planta e produzir infectar, colonizar e reproduzir, produzir novos esporos. Esses esporos, eles podem infectar a mesma planta em outra parte, acontecendo vários ciclos secundários, né? Por isso que esse padrão de doenças é muito comum e quando você visita, por exemplo, uma lavoura, numa semana tem poucas lesões. Se as condições climáticas forem favoráveis, essa doença ela tende a progredir a mais lesões e assim sucessivamente, devido a esses ciclos secundários que acontecem durante a safra. Então, uma doença monocíclica ou de ciclo primário, ela tem um padrão muito simples. Por exemplo, o patógeno está lá no local que ele está sobrevivendo, igual o fusário, no solo. Ele tem um inóculo que começou a doença, que a gente chama de inóculo primário ou inóculo inicial. Ele infecta a planta e quando a planta morre, ele volta para o estágio de sobrevivência. Então, não tem muitas diferenças. Já uma doença policíclica, como nas manchas foliares, o patógeno estava no estágio de sobrevivência, ele sai do inóculo primário para a primeira infecção, a infecção primária, e a partir dessa infecção, outros inóculos secundários acontecem e várias infecções secundárias vão acontecendo repetidas vezes. São a maioria dos patógenos. Né? A maioria dos padrões de doenças são policíclicas, como manchas foliares, causadas por ferrugens, poroídeos, míldios e antracnoses. Vamos falar agora sobre cada etapa do ciclo da relação patógeno-hospedeiro. Vamos conversar, inicialmente, sobre a sobrevivência do inóculo. Como nós estamos vendo aí no esquema, né, já explicado anteriormente, seria a primeira fase do ciclo da relação patógeno-hospedeiro, a sobrevivência. Para que existe essa fase? É uma fase que garante a perpetuação do patógeno. Quando esse patógeno ele sente que ele está numa situação adversa, por exemplo, vai faltar o hospedeiro, ou que a condição climática não é favorável para esse patógeno. Então, quando que falta o hospedeiro? Pode ser que a folha, por exemplo, de uma árvore caducifólia caia, como a gente está vendo aí no esquema, no centro da nossa imagem. Ou mesmo pela colheita, né? Ou a condição climática desfavorável, por exemplo, pode nevar ou ter um encharcamento. Então, nessas condições, o patógeno ele tem que garantir a sobrevivência para a outra safra. Então, ele tem que ter estratégias para sobreviver. E essas estratégias, nós vamos estudar também, mas vamos falar primeiro como que são conceitos importantes dentro dessa questão da sobrevivência. O primeiro deles é sobre o inóculo. O que seria inóculo? É qualquer propágulo ou estrutura do patógeno capaz de causar uma infecção. Por exemplo, em fungos pode ser esporos, podem ser micélios. Em bactérias pode ser a própria célula bacteriana. Nos vírus são as partículas virais, os viroides. Nos nematóides, os ovos ou mesmo as larvas, né? Ou
os estágios diferentes, juvenil e tal. E o que seria fonte de inóculo? É o local onde o inóculo é produzido. Podemos falar, é o endereço onde encontramos o inóculo. Por exemplo, ele está na planta doente, ele está num resto de cultura, daqueles que são saprofíticos, ele está num solo infestado. Então, é importante conhecermos qual a fonte de inóculo e qual este inóculo que vai dar início, no caso, à doença, e isso se dá lá, se inicia lá no período da sobrevivência. E quais seriam as estratégias de sobrevivência de um fitopatógeno? Ele pode ter 4 formas diferentes. A primeira seriam estruturas especializadas de resistência. Não é todos os patógenos, mas alguns podem desenvolver evolutivamente estruturas especializadas. Ou podem ter atividades que a gente chama de atividades saprofíticas, que nós vamos estudar posteriormente. Ou na planta hospedeira, tanto a planta, né, uma planta adulta, mas pode ser uma muda de planta, pode ser uma semente, né? Ou vetores, principalmente aqueles patógenos biotróficos, eles coevoluíram com seus vetores. Por quê? Eles só sobrevivem na planta viva. Quando a planta morre, eles têm que arrumar alguma estratégia para eles garantirem a sobrevivência. Então, vamos falar sobre as estruturas especializadas de resistência. Essas podem ser diversas, como teleósporos de ferrugens, que são esporos com mais reserva, ou ascocarpos, que são corpos de frutificação, como nós estamos vendo aí no nosso canto à direita do esquema A, ou de ósporos, ou de escleróides, como nós vimos da esclerotínia, ou de clamidósporos, como a gente está vendo aí nessa figura, na parte baixa, que são células, né, da hifa do fungo que se diferenciam guardando material de reserva. Qual a importância da gente conhecer essas estruturas especializadas? Primeiro, que nem todos os patógenos produzem, né? Geralmente fungos têm capacidade de produzir, algumas bactérias, alguns nematóides também, a gente vai ver alguns ovos de nematóides, e vocês vão detalhar isso nos seminários que vocês estão produzindo aí. Então, qual é a importância de saber isso? Porque essa estrutura garante a longevidade, por exemplo, de um fitopatógeno, mesmo não tendo a planta hospedeira. Tem escleróides que podem viver 10 anos na ausência da planta hospedeira. Então, essa longevidade dificulta, por exemplo, a rotação de culturas, né? Para você quebrar o ciclo de uma doença, você poderia mudar o tipo de cultivo que você está, né? Uma planta que não seja hospedeira. Mas quando tem uma estrutura especializada de resistência, isso dificulta muito essa medida de controle. Uma outra estratégia de sobrevivência seriam as atividades ditas saprofíticas. Saprofítica está envolvido a matéria orgânica em processo de decomposição. A palavra saprófito significa sapros, podre, e fitos, plantas. Isso vem do grego. É como se a gente falasse que uma planta está podre, né? Ela está em decomposição. Esse período, essa situação saprofítica, né, é muito interessante porque o patógeno consegue sobreviver sem ter a planta hospedeira, mantendo um metabolismo ativo mesmo nesses restos culturais, ou, por exemplo, no nutriente do solo, como as bactérias. E é importante ressaltar que essas atividades saprofíticas, elas são só de patógenos saprófitas facultativos ou parasitas facultativos. Por quê? São patógenos que parte da vida deles eles estão na planta causando patogênese na planta ou estão no resto cultural. Já os biotróficos, nós não temos atividades saprofíticas nos patógenos ditos biotróficos. Aqui um exemplo de um patógeno que tem uma atividade saprofítica forte é uma doença em morangueiro, que é causada por um fungo chamado Rhizopus stolonifer. Esse patógeno, ele vive nos restos culturais, ele consegue sobreviver.
E ao transportarmos o morango, se vem esporos desse fungo e esse morango ele sofre algum ferimento, esse patógeno ele pode adentrar, adentrar no fruto de morangueiro e causar essa podridão e produzir novos esporos. A produção desses novos esporos cria, ao ficar no resto cultural, pode garantir assim um ciclo sucessivo dessa doença. Por que a importância de conhecermos isso? Porque a chave de ocorrência dessa doença é atividade saprofítica no solo e ferimento no fruto. Então é muito comum quando a gente às vezes compra aquelas caixinhas de morango que embaixo frutos pequenos e em cima frutos grandes. Ao transportar esses frutos grandes pesados, eles ferem os frutos menores que estão na parte inferior. E isso causa uma facilidade para os esporos que ocasionalmente já estejam na superfície desses frutos de causar essas podridões. Por isso que até a forma que a gente transporta, ou mesmo a embalagem que é utilizada, tem que ser pensado nesse caso aí. Para essa doença, hoje, já se tem desenvolvido embalagens em que se tem alvéolos separados para cada fruto do morangueiro. Uma outra estratégia de sobrevivência são os vetores. Como já falamos, patógenos ditos biotróficos não conseguem sobreviver na ausência da planta hospedeira. Então, evoluíram com seus vetores. E esses vetores são mais diversos possíveis. Podem ser insetos como afídeos, moscas brancas, os psilídeos, como a gente está vendo aí na foto dessa doença causada pela uma bactéria, Liberibacter, que é transportada por esse inseto, que é a diaforina, que causa o greening, ou Hwang Long Bean, né? Ácaros, nematóides, são diversos vetores que se coevoluíram com os patógenos. E é importante observar que esses vetores, às vezes, eles têm uma relação que desenvolveu, por exemplo, o vírus com o vetor. Quando esse afídeo aí, ele vai lá, pica uma planta e ele suga a seiva da planta e consegue adquirir rapidamente, numa picada de prova, um vírus, e esse vírus fica no aparelho bucal do inseto, aí, no caso o afídeo, a gente fala que ele tem uma relação não persistente. Ele só fica ali fazendo a picada de prova. Quando esse vírus ele é absorvido pelo inseto e ele circula dentro da hemolinfa do inseto, a gente chama de uma relação persistente, porque ele está circulando dentro do inseto. E isso, geralmente, ele demora mais para adquirir o vírus e ele demora um tempo para maturar dentro do inseto. Quando somente o inseto ele suga e esse vírus fica nas glândulas salivares, do caso do inseto, é uma relação não persistente. Mas por que conhecer isso? Quando um vírus tem uma relação com um inseto não persistente, ele é adquirido rapidamente, ele é transmitido rapidamente. Para esse tipo de relação, não é possível usar um inseticida químico. Aqueles inseticidas que matam um inseto, por exemplo, pela questão do sistema nervoso, porque ele pica e transmite, pica e transmite. Então, porque o tempo até matar o inseto pode levar a ele fazer várias picadas de provas e aumentar mais a disseminação no caso desse vírus. Por isso que, ao estudarmos a relação de um inseto com o seu patógeno, é muito importante ver essa relação com o vetor. Feito isso, estudamos a questão da sobrevivência, vamos estudar sobre a disseminação. O que seria a disseminação? É um processo que ele é responsável para incrementar a doença em um campo de cultivo. É tirar o patógeno lá da sua fonte de inóculo, seu inóculo, e disseminar, levar ele ou pelo vento ou alguma estratégia que ele vai chegar na planta para infectar a planta. Didaticamente, os autores
eles têm colocado, diversos autores, que esses processos de disseminação, eles podem ser divididos em 3 processos. Um da liberação, onde esse inóculo ele vai ser liberado da fonte de inóculo. Ele vai sair. Essa liberação pode ser ativa e passiva, nós vamos estudar. Ou pode ser disperso ou transportado daquela fonte de inóculo, por exemplo, pelo ar, por um instrumento, e aonde a terceira fase seria depositado, onde ele vai chegar até o alvo, que é a planta. Então, vamos falar primeiro sobre a liberação. E essa liberação, ela pode ser ativa ou passiva. E é muito importante isso, principalmente, por exemplo, pelos fungos que são transportados pelo ar, né? Conhecer como que é disperso liberado, né? Esses patógenos. Quando é ativo, o patógeno tem a sua própria energia, ele gasta energia para liberar, igual nós estamos vendo aí nesse esquema, nesse desenho à nossa esquerda, onde o pítion, que ele produz essas vesículas auxiliares e ele libera os seus espólios, são os zoósporos, espólios flagelados, ele gasta a sua energia própria para liberar ativamente esses patógenos. Já nos outros desenhos, seria uma liberação passiva, quando são mecanismos externos, não é intrínseco do próprio patógeno, é externo, por exemplo, o vento, uma gotícula de chuva ou um splash de chuva que faz com que o patógeno saia de sua fonte de inóculo e ele é liberado para ser disperso. Aí, a partir do momento que ele é liberado, o patógeno é disperso, ele é transportado. E aí são mecanismos que podem ser ativos ou passivos, mas os passivos são mais importantes. Por exemplo, com o vento, o respingo, ou um inseto, uma semente contaminada, uma muda, um animal, uma bota, um trator, uma tesoura, uma faca. Isso são formas de dispersão. E a última etapa, apesar que não está aqui, seria da deposição ou do encontro do patógeno. E como que se dá essa deposição? Ela pode se dar num vento calmo, pela gravidade, ou pela turbulência, ou uma chuva, ou mesmo um impacto, né, do patógeno encontrar essa planta. Então, esses mecanismos, eles são muito estudados, por exemplo, pelo pessoal da área de física, né? Então, nesse vídeo, estudamos o ciclo das relações patógeno-hospedeiro sobre a sobrevivência e a disseminação. E aí, continuaremos num próximo vídeo estudando sobre os processos de infecção, colonização e reprodução que se dão na planta, na própria planta infectada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Eu sou a professora Leila, sou professora da UFSJ, campus Sete Lagoas.